Olha aí a farsa do nascimento de Jesus pelo Espírito Santo. É justamente isso que você vai ouvir. Eu vou mostrar a você, dentro do Novo Testamento, em algumas passagens, que Jesus não nasceu pelo Espírito Santo. Primeiro ponto importante que precisa ser colocado aqui, que o Novo Testamento foi escrito, ok, por pessoas que não conheceram e não conviveu com Jesus. Logo de cara, tá? A maioria dos evangelhos, a maioria não, os 4 evangelhos que temos registrado, nenhum deles conviveram e conheceu Jesus. Mas Mateus, não é Mateus, o coletor de imposto. Marcos, não é Marcos, o jovem que estava lá com Paulo. Lucas, o médico, também não, esquece. João não era o discípulo do amor, também não. Foram atribuições que receberam os evangelhos, porque na verdade essas pessoas são desconhecidas. Então, como alguém que não conviveu, não andou com Jesus, pode falar algo sobre o seu nascimento? Percebe? Logo aí merece descrédito. Mas vamos lá na lorota inventada. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 15, olha o que diz a respeito de João Batista. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então o anjo está dizendo que João Batista seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Então ele teria aquela presença, cheio do Espírito Santo já do seu ventre, da mãe dele, e pronto, para toda a sua vida. Ok? Beleza. Jesus é maior? Lógico que Jesus é maior. Olha o que diz João, no caso Lucas, capítulo 1 e o versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Show de bola! Você está entendendo? O santo que de ti há de nascer. Então Jesus é muito maior do que João, no seu nascimento, entendeu? E na sua concepção. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, é para torar aqui. Toda a plenitude. Certo? Só que tem um problema. Tem um problema grande aqui. E qual é o problema? Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32 até o 34. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Beleza? Show de bola. Só que tem um problema aí. Se Jesus nasceu pelo Espírito Santo, primeiro o Evangelho diz que João era cheio do Espírito Santo até já desde o princípio, já ali no começo do seu nascimento. Era cheio. Jesus foi concebido. Mas por que, quando ele vai se batizar, o Espírito vem sobre ele? Poxa, ele já não era cheio, não? Ele não era o Espírito já não estava sobre ele? Por que teve que descer o Espírito sobre ele? Aí você vai dizer: mas era uma testificação para João. É mesmo? Será mesmo isso? Eu vou te mostrar que não. Vou te mostrar todo o anacronismo que existe na crença de que Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Entendeu? João disse que Deus falou com ele no deserto, de que ele iria ver o Espírito Santo descer sobre aquele que justamente batizaria com o Espírito Santo, no caso Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus nasceu pelo Espírito Santo, logo Jesus já tinha nele. E por que o Espírito Santo teve que descer novamente em Jesus? Já que ele foi nascido pelo Espírito Santo. Percebe a loucura que existe aí?
Mas tem mais. Olha a bronca aqui. A bronca está aqui. Lá em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Olha o que diz. Lucas 7 e o versículo de número 19. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E agora? Agora acabou-se. Porque segundo João, ele estava no deserto, Deus disse que que o Espírito Santo descesse sobre ele, era o que batizaria com o Espírito Santo, e aquele era o Filho de Deus. Mas por que João disse agora aqui em Lucas, dizendo que és tu, devemos esperar outro? O que foi isso? E agora, crente? Percebe a contradição que existe dentro a respeito do nascimento de Jesus pelo Espírito Santo? Meu querido, isso aqui chamamos de farsa, uma mentira caindo por terra. Jesus não nasceu pelo Espírito Santo. Entendeu? O narrador do texto criou tudo isso. Está aí a farsa do nascimento de Jesus pelo Espírito Santo. Ele não nasceu pelo Espírito Santo. Ele nasceu como uma pessoa comum, através de relação sexual entre um homem e uma mulher.